fala um pouco dessa questão da estrutura para votação. Você dizia, olha, desde março de quando vocês... Março do ano vocês passado. Desde recomeçaram ou começaram, né? A partir de uma avaliação, logicamente depois de uma eleição como essa aqui, vocês vão fazer a avaliação e dali já estão começando, enfim, toda a estrutura para as próximas eleições. Mas em que momento dá para sossegar e dizer o momento em que as urnas vão para as sessões, em que momento ali, não, agora está pronto, a votação vai começar e vamos para cima? Olha, acho que relaxar mesmo é depois da diplomação, depois que já está entregue os diplomas dos eleitos e tudo completo. Certamente. Mas é um processo longo e a gente tem que entender o porquê. A gente falou ainda agora que a gente atende no mesmo dia 6 milhões e 84 mil clientes no estado, né? Nos 144 Você pegou os números exatos agora. Exatamente. 6 milhões e 84 mil eleitores no estado do Pará aptos a votar na eleição de 2022. Tá? A gente mais de 5 mil locais de votação. Olha, 5 mil, mais de 5.300 locais de votação. Mais de 19 mil sessões eleitorais. Então, assim, em todos os confins desse estado, eu costumo brincar, lá onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu 200 quilômetros antes, né, vai estar uma urna da Justiça Eleitoral. Para você ter uma ideia, eu gosto sempre de dar um exemplo para concretizar, porque senão fica muito abstrato. É longe, vamos lá. Em Santarém, a gente tem uma seção que a urna vai para o barco, esse barco maiorzinho. Ela sai na sexta-feira, para chegar na sessão para poder receber voto no domingo. Ela vai no barco, em determinado ponto da viagem, tem um braço de rio que o barco não entra. Desce a lancha, com o motorzinho, a urna e mais algumas coisinhas lá. A lancha vai andando. Depois de muitos quilômetros de viagem, aquele braço de rio fica muito raso, não é navegável, mas tem que continuar. Da lancha, desce uma moto, a urna vai para cima da moto. E aí vai. Dependendo do ano, se choveu mais ou se choveu menos, se choveu muito, vai ter um pedaço lá desse trecho que a moto não vai passar, ela vai atolar, porque fica muito úmido e a areia fica muito fofa. E aí a gente tem que trazer um búfalo ou um cavalo para completar o percurso. Se choveu menos, a moto chega. Mas se choveu mais, a gente vai ter 4 modais de transporte. Você está falando de um caso concreto? Caso concreto, eu não estou. É uma história verídica que se passa em todo o ciclo eleitoral. Então, uma urna que hoje ela tem 72 eleitores, em torno de pouco mais de 70 eleitores, para esses 70 eleitores votarem, ela pegou 4 meios de transporte na ida e para voltar. Então, para você ter uma ideia, para isso ser conhecido, a ponto de a gente chegar no dia, porque não tem a dia, chegou, não deu tempo de chegar a dia eleição, não tem a dia. Tudo tem que ser bem pensado e cronometrado, porque 7 horas da manhã o mesário está lá para receber essa urna para começar a votação. Isso, eu estou contando a história de uma urna. Elas são 19 mil. Sabes que o pior cenário veio agora na minha mente, olha. Se essa urna dá problema lá, vai ter que voltar tudo. Como é que... Na verdade, quando são urnas que a gente diz de locais de difícil acesso... Já vão para sobressalente. Ela nunca vai sozinha, né? Verdade. Sempre vai um técnico para cuidar da urna, que vai fazer a transmissão no final, e vai urna sobressalente. Então, se precisar, é feito a troca. Mas é uma transição interessante isso aí. Muito A gente tem muito urnas que saem, várias urnas saem sexta-feira, para conseguir chegar até sábado à noite, e no domingo de manhã ela está funcionando normalmente. Então, pense que nós distribuímos para 19 mil locais, de 9 mil sessões. A sessão que você vai no seu dia a dia votar, pense, ela é uma dentro de mais de 19 mil. São mais de 84 mil mesários trabalhando no mesmo dia. 84 mil pessoas que estão ali doando seu dia para garantir que todo o povo brasileiro possa exercer sua democracia. A gente contrata 10 aeronaves. A gente contrata mais de 2.700 veículos terrestres para levar essas urnas e buscar e pegar o resultado. A gente contrata mais de 600 embarcações. Eu estou dando números para a gente ter ideia de tamanho. É bom. Né? Porque, como a gente visita uma sessão, a gente vê 4 pessoas, no máximo uma escola cheia, fica difícil a gente enxergar o tamanho. Imaginar esse universo todo aí. Quando a gente, começa a lidar com números, a gente começa a ter pelo menos a dimensão do tamanho que é. Então, para isso dar certo, para eu ter exatamente saber que caminho cada carro tem que seguir, cada urna, porque pensa, cada urna tem os eleitores só daquela sessão. Porque a urna tem uma memória limitada, então não ponho todos os eleitores de todo o estado em cada urna. Na sua urna que você vai votar, só tem os eleitores daquela sessão. Né? Prossiga que tá bom o negócio. Então, para eu ter certeza, eu não posso deixar qualquer urna, eu tenho que deixar a urna daquela sessão lá. Qualquer urna que eu entregue errado,
ninguém vota, porque não é o eleitor daquela sessão que está lá. Então, para eu ter o controle de que urna, em que local, que horas tem que chegar, que horas vai recolher, isso é um planejamento detalhado minuciosamente. O chefe de cartório começa a ser convidado a rever esse planejamento. Claro que a gente tem os dados dos anos anteriores, mas é preciso rever porque escolas fecham, escolas abrem, novas sessões, uma escola tá sendo... a gente tem vários casos de escolas que estão sendo reformadas. Então, aí naquele dia da sessão, a escola ainda não está pronta da reforma, então aquela sessão não vai funcionar ali. Ela vai ter que ser deslocada para uma localidade próxima do eleitor. Mas eu não tenho como usar uma estrutura de uma escola que está sem o teto ou sendo reformada, sem energia. Então, todo esse planejamento, todo esse mapeamento, ele é feito no ano anterior. É feito um estudo detalhado, cada cartório eleitoral vai visitar a escola para ver se ela está funcionando, se ela tem energia elétrica, se não tem, como é que está o acesso. E esse planejamento detalhado vai ter como fim um grande material que a gente tem para licitar esses transportes. Então, a gente começa em março do outro ano. No ano passado, mês de setembro e outubro, nós passamos viajando, a área do planejamento viajou o Estado em várias mesorregiões para reunir as zonas, para olhar cada mesorregião. Então, por exemplo, a conversa que a gente teve com Marajó é completamente diferente da região que a gente teve com as zonas de Marabá, porque Marajó é tudo fluvial, Marabá é tudo terrestre. Então, por exemplo, outro exemplo de urna. Tem sessão no Marajó que, para eu chegar com a urna e para eu sair dela, a maré tem que estar cheia. Porque se tiver baixo, não chega lá. E a urna tem que chegar lá porque lá é onde as pessoas residem. Então, eu tenho que marcar com o barqueiro a hora que eu vou passar para entregar a urna com a tábua de maré na mão. E a hora que a urna vem voltar, a tábua de maré tem que estar na mão, porque senão não entra e não sai. Uma estrutura gigantesca, né? Cada um desses detalhes. Outro exemplo concreto. A gente teve a eleição em novembro do ano passado, né, da última eleição, em novembro de 2020. Por causa da pandemia, ela foi deslocada há um tempo. Ela saiu de outubro e passou para novembro. 45 dias, pouco mais de 40 dias de afastamento por causa do... A gente teve várias mudanças na logística de transporte na região de Santarém por causa disso. Porque como foi 40 dias mais para lá, já tinha chovido mais, então tinha localidades que a gente passava de carro, não passava mais. Quando a eleição em outubro, vai de carro. Porque a eleição era em novembro, tinha que ir de barco. Né? Por quê? Porque já chove, aquela parte da estrada já fica fechada, aquele ramal já fica muito lamacento. Então, tudo isso é construído a partir de um planejamento detalhado do ano de 2021. A gente parte para as contratações, né? Porque não é fácil encontrar fornecedor para todo esse tipo de serviço. A gente parte para treinamento, né? E aí começa a executar. Então, o que a gente está fazendo agora são 2 anos de mentes pensando conjuntamente para chegar agora e executar conjuntamente. Então, a eleição ela começou 1º de janeiro, não, março de 2021, quando a gente sentou para fazer a primeira reunião para olhar como tinha sido 2021. De lá para cá não se parou de pensar em eleição. Em cada momento pensando numa fase, mas a gente não parou de pensar em eleição em nenhum momento. Agora a gente entra na fase da execução. Então a gente já tem, para você ter uma ideia, a gente tem uma escola, por exemplo, que fica a 200 quilômetros da sede do município. A gente vai fazer a transmissão de lá. Tem um equipamento da Justiça Eleitoral, um computador, um BIGAN, que é um equipamento via satélite para fazer a transmissão dos dados. Lá, se não funcionar, aquele servidor que está operando aquele BIGAN, ele já sabe que até determinada hora não funcionou porque tem visada de satélite, pode ser que choveu muito forte, tem muita nuvem e não funcionou tão bem. Ele já sabe para onde ir, já tem um plano B, que ele sabe que ele vai até aquele outro local para fazer a transmissão e garantir que a gente vai transmitir o mais ágil possível. Então, a gente tem plano A, a gente tem plano C, a gente tem plano B, a gente tem plano C. Isso que garante que uma apuração, de novo, 6 milhões de pessoas colocam seu voto na urna e antes da meia-noite, no mesmo dia, a gente já sabe o que essas 6 milhões de pessoas escolheram. Então, isso não acontece ao acaso. Você faz toda uma construção de planejamento, toda uma estrutura para que isso aconteça, para que a gente possa dar garantia para esse eleitor que ele vai saber rapidamente o que foi que ele mesmo escolheu.